Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Cícero Mello, sou professor de Biologia e eu sou especialista em IA generativa e eu vou trazer para você mais tempo na semana hoje. Vamos criar um plano de aula utilizando uma metodologia ativa e a gente não vai partir do zero. A gente vai partir de algo que a IA vai nos fornecer. A IA não vai dar a palavra final, nós vamos lapidar o plano de aula que ela vai criar, tá? Hoje eu vou usar o Claude, eu estou flutuando nas inteligências artificiais, já usamos o ChatGPT, já usamos o Gemini, agora eu vou usar o Claude para mostrar que qualquer IA que você utilize, ela vai te dar um bom resultado. Não, para o que a gente precisa, ela vai dar o resultado, né, que a gente quer e vai entregar aquilo que a gente quer. Então, na verdade, você pode ter a sua preferida. E aí, essa preferida, se você por um acaso tiver condições, você vai pagar o plus dela, o plano pago. Ele realmente é melhor. Aqui, para fazer o upgrade, deixa eu ver quanto é que custa, ó, R$ 92. É a mesma coisa que custa o ChatGPT, que é R$ 98. Tá? Então, é mais ou menos, as IAs elas giram em torno de R$ 100 em média. Tá? Então, vamos lá. Esse é o Claude. Mesma interface básica que a gente tem nas inteligências artificiais em geral, né, como o ChatGPT, e aqui é o como posso te ajudar hoje, é o lugar onde a gente vai escrever. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas eu falarei de novo, precisamos personificar a nossa IA. Num primeiro momento, ela é, como eu te falei, advogado, ela é médica, a IA é médica, ela é professora de todas as matérias, então eu preciso que ela faça algo específico para mim. Então, quais papéis você deve exercer? Digamos que eu não saiba, tá? Dizer para ela, olha, você tem que ser isso, 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 isso e isso. Eu não sei como dizer para ela o que ela precisa ser para ela me entregar o que eu quero. Então, quais papéis você deve exercer para que possamos criar um plano de aula para o sexto ano de ciências. Sexto ano de ciências. Não vou dizer para ela qual é o tema, tá? Aí ela vai me responder. Tá lá, ótima pergunta. Eu tenho que ser pedagogo, especialista em BNCC, especialista na disciplina, designer instrucional, professor experiente, avaliador. Aí vamos lá, calma. A IA faz isso normalmente, tá? Para começarmos, me conta um pouco mais. Normalmente ela faz isso. Ela pergunta as coisas que você quer. Vamos devagar com Andor, que o santo é de barro, tá? Eu quero uma aula utilizando metodologia ativa na separação de misturas. Quero produzir uma aula de ciência. Sim, antes disso, assuma, então, esses papéis. Ele já deve assumir, diga apenas ok. Ele provavelmente já assumiu os papéis quando a gente perguntou, tá? Mas não custa nada você ser bastante preciso. Por que eu botei aqui, diga apenas ok? Porque toda IA, ela tenta te fornecer mais dados, perguntar coisas. Se eu colocasse apenas assuma então esses papéis, ela já ia me perguntar, escrever mais. Eu não quero que escreva mais, eu quero que ela só me diga ok, eu vou assumir esses papéis. Porque eu quero dar mais instruções para ela. Então vamos lá. Mais instruções. A aula deve utilizar a metodologia ativa de rotação por estações e o tema central é a separação de misturas em ciências. Pode criar o plano de aula com essas especificações. Muito bem. Dei Enter, ele vai começar a trabalhar. Esse processo aqui, você vai ver que ele, na verdade, vai durar o tempo do vídeo, né? Ou seja, ao longo do vídeo, no final dele, nós vamos ter o plano de aula pronto nas mãos. Como nós vamos ter o plano de aula pronto nas mãos, eu quero que depois você faça você pode até fazer na prática. Tente criar um plano de aula semelhante, partindo do zero, você mesmo, sem que você use uma IA. Quanto tempo você acha que levaria para que você possa criar esse plano de aula? Quanto tempo a IA te poupou ao criar o plano de aula para você? E você pode, inclusive, porque às vezes as escolas, as escolas às vezes pedem? Elas pedem para você preencher como se fosse um relatório, e nesse relatório você tem que dizer
qual é o tema da aula da metodologia ativa, qual é a metodologia ativa usada, qual é o sexto ano, qual é o objetivo de aprendizagem, qual é a forma de avaliação, ou seja, tudo isso a gente pode pedir para a IA. E você pode inclusive subir o arquivo, né? Mandaram para você um arquivo em Word que você tem que preencher para você, justificar a aula que você vai dar, tá? E aí você vai entregar para o coordenador pedagógico, da unidade, ou coordenador de área, coordenador de disciplina. Você pode subir esse arquivo e pedir que a IA complete esse arquivo para você depois que ela fez a criação do próprio plano de aula. Aí, ótimo, o pacote já está disponível, ele estava inserindo um pacote, acho que para exportar em Word, vou construir o documento, agora eu vou verificar o resultado visualmente antes de entregar, ou seja, vai entregar um negócio já bem montado visualmente, o documento ficou bem formatado e completo, vou disponibilizar para você. Então isso aqui está durando, eu não contei, mas 1 minuto, não é que eu estou conversando com vocês. E aí, o Claude já nos entrega o documento aqui todo formatado. Né? Você vai ver que vai aparecer aqui, ó, plano de aula. Ele preparou, vou baixar aqui o plano de aula, tá? A gente pode voltar a conversar aqui. Eu só vou baixar o plano de aula para você ver que é um Word editável. Ó, habilitar edição, e aqui o Word já é editável. Posso aumentar aqui, ó. Se eu quiser clicar aqui, ciências, ó, eu consigo editar. Então isso quer dizer que você vai mexer em tudo aquilo que você não achar que está legal. Ou seja, não é para você simplesmente criar esse arquivo e mandar. Aí eu criei o arquivo, mandei para o meu coordenador pedagógico e já me livrei. Não é isso. Na verdade, você precisa olhar para ver se faz sentido, se não faz sentido, se a habilidade que ele está te dando é uma habilidade, foi a que você pediu, não é? Se por um acaso a metodologia é aquela. Então ele criou, deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho a nossa tela. Ele criou um plano de aula cujo componente curricular é ciências, o ano é sexto ano ensino fundamental, método, tema central, método de separação de misturas, foi o que a gente pediu, rotação por estações de aprendizagem. Ele já previu 2 aulas de 50 minutos, que é a média, 45, 50 minutos, ou seja, pode ser adaptado para uma aula dobrada, ou seja, se por um acaso forem... Aí uma aula dobrada, não entendi o que ele quis dizer aqui, sinceramente, não é uma aula dobrada... talvez sejam 2 aulas. Aqui realmente eu não entendi, você pode até tirar isso aqui. Se você entendeu, deixa. Eu não entendi, então, para mim, 2 aulas de 50 minutos. Unidade temática da BNCC, matéria e energia. Ó, toda justificativa. A habilidade é a EF06, sexto ano, ciência 03. Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos. É isso que a gente quer. Habilidades relacionadas. Então, ele me deu habilidades relacionadas. A F1, que é classificar materiais como condutores ou isolantes térmicos e elétricos, referência lateral, quando pertinente ao contexto. Isso aqui depois a gente pode tirar se a gente achar que não faz sentido. Competências gerais. Pensamento científico, investigação, resolução de problemas, trabalho em equipe. Objetivo de aprendizagem. Então, todos eles aqui. Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas, identificar o nome corretamente. Cara, até agora, tá lindo. Por que rotação por estações? Lembra aquela justificativa que o coordenador pedagógico te pede? Aí você vai ler. Nessa metodologia ativa, a turma é dividida em pequenos grupos que circulam em diferentes estações de trabalho e intervalos de tempo fixos. Cada estação apresenta uma mistura e o material necessário para separá-la. Materiais, todos os materiais necessários, que muitas vezes a gente tem que fornecer. Aqui seria uma aula para o laboratório, né? Se por um acaso você não tem laboratório na escola, você pode pedir para que ele adeque alguma coisa que você acha que não é aplicável em sala de aula. Por exemplo, eu vou usar água e areia em sala de aula numa turma de sexto ano. Pô, isso aqui não vai rolar, porque vai ter areia para tudo quanto é lado. Aí talvez até seja interessante mudar o tema. Né? Porque aqui a gente já viu, ó, tem areia grossa, tem feijão, tem arroz, seja limalha de ferro, pode ser que gere uma grande lambança na sala de aula. Mas estão todos os materiais, e muitas vezes a gente tem que fornecer um material para o responsável do laboratório para que ele possa comprar essas coisas, né? Aí o diretor libera lá o orçamento, uma vez liberado o orçamento, aí a pessoa compra, isso aí já está pré-determinado, às vezes até do ano anterior, você já tem as aulas propostas, pelo menos para o primeiro bimestre. Estrutura da aula, etapa 1, acolhida e ativação do conhecimento prévio, pergunta disparadora, então ele já te deu uma pergunta disparadora, como separaríamos o sal da água do mar e a areia do feijão. Muito bem. Aí explicação dinâmica, organizar a turma em 4 grupos. Pode ser que a sua turma precise de mais de 4 grupos. Ele colocou 4 grupos, com 6 estudantes em cada, uma turma de 24.
Se por um acaso você achar que, não dá para, na minha sala não são 4 grupos, na verdade são 30 alunos, eu quero fazer 5 grupos de 6. Você pode pedir para que ele faça uma quinta estação. Ou então você pode pedir para que ele divida uma estação em duas, tá? Ou seja, de alguma maneira você pode adicionar mais uma estação e reduzir o tempo. Mas olha as estações aqui. Estação 1. Vamos ter uma mistura de areia grossa, feijão e arroz. Catação e peneiração. Tarefa do grupo: separar os 3 materiais usando peneiras de malhas diferentes e ou catação manual, registrando o critério utilizado, tamanho do grão. Aí 2, limalha de ferro e areia fina. Separação magnética. Vai usar o ímã para atrair a limalha de ferro, deixando a areia no recipiente. Então estão todas as estações dizendo o que cada aluno tem que fazer em cada estação. Cada estação dessa, pelo que ele falou para a gente, são 4 estações de 15 minutos, o que vai levar 60 minutos na nossa aula. Lembra que ele propôs uma aula para 100 minutos, né? Aí, sistematização e fechamento, 20 minutos. Então, ele já te propôs. Tá muito bom esse nosso querido lindo Lépido Fagueiro roteiro aqui. Passaporte das estações, roteiro do estudante. Então, o estudante ele vai ter que fazer o que em cada estação? Nome da mistura observada, desenho ou descrição de antes e depois da separação, nome do método utilizado, uma frase respondendo por que esse método funcionou para essa mistura. É uma ficha que ele vai receber antes, um papel impresso, com as 4 estações, cada grupo de 6 ou cada grupo individualmente. Aí vai, de repente, até do volume de correção que você vai fazer. Porque, em princípio, imagina-se que o grupo inteiro está trabalhando ali naquela resposta. Se você achar que na sua turma você vai ter alunos que estão se beneficiando de outros, aí só tem um que presta atenção e escreve, aí ganha a nota de todo mundo, aí você, de repente, pede para todos escreverem cada um o seu roteiro. Mas aí lembre-se que você vai ter 30 roteiros para corrigir. Então é uma fichinha que ele vai ter que preencher para cada estação. E aí ele preenche, depois ele entrega para você, nome do grupo e etc. Avaliação. Avaliação formativa e processual. Ele está botando uma avaliação processual também. Participação ativa e colaborativa em cada estação. Isso aqui é processual, né? Ou seja, faz parte do processo. Tem a ver com aquela competência que a gente colocou lá em cima. Qualidade e coerência dos registros no passaporte por estações. Capacidade de relacionar na roda de conversa final, o método de separação. Tudo lindo, maravilhoso. Pelo menos eu gostei. Não sei se você gostou. Tá? E eu fiz com você. Eu não parei o vídeo, pausei, deixei ele criar. O vídeo está rolando. Ele criou. Mas se você voltar lá no início do vídeo, a gente pode voltar para o Claude, não tem nenhuma conversa do lado esquerdo em que eu já tenha preparado isso e já tenha modificado. Observações e adaptações, turmas menores, então ele já está prevendo. Se a turma for menor, 2 estações combinadas. Estação 4, evaporação, deve ser conduzida ou supervisionada pelo professor. Ou seja, tem várias observações para você. Se isso não te atende, você tem como editar o próprio arquivo. Se isso te atende, você vem aqui em cima, arquivo, salvar como, procurar, e você vai salvar em algum lugar do seu computador, em PDF. Vou pegar aqui na área de trabalho, pronto. Aí salvar, ele vai salvar em PDF, exportou em PDF, é só mandar para o seu coordenador pedagógico, é só mandar para os seus professores, se você é responsável pelos professores, como coordenador de disciplina, ou para os colegas, se você foi incumbido de preparar a aula desse tema. E eu te poupei algum tempo. A ideia da IA é como eu posso ter as minhas dores resolvidas. O que me toma tempo? O que me toma tempo em sala de aula? Vou fechar aqui, ó. Tá vendo? A primeira e única conversa que tem aqui do lado esquerdo é o plano de aula que a gente acabou de criar. E o Claude foi cara, não vou dizer... Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui? Eu baixei, né? Vou abrir o Gemini. Ótimo. Deixa eu adicionar aqui, ó. Enviar arquivo. Deixa eu pegar aqui da área de trabalho. Aqui, ó, plano de aula. Vamos pedir para ele assuma o papel de educador. Aqui eu já vou dizer para ele, tá? Educador de ciências para o 6º ano, especializado em metodologias ativas. Analise o plano de aula em anexo com cuidado e me dê uma nota
de 1 a 10, tá? É uma técnica que a gente chama de feedback. Você pode fazer isso no final da produção do que você tiver produzido. Pode ser uma questão, pode ser um plano de aula, pode ser qualquer coisa. Ele deu 9,5 em 10. 9,5 já é uma nota muito alta, tá? Você pode estipular, ou seja, você pode, não é dizer para ele botou os pontos fortes, porque o plano é excelente, e o detalhe que faltou para o 10. O único motivo para não ser um 10 absoluto está na estação 4. Por que ele não gostou da estação 4? A rotação por estações pressupõe que os grupos trabalhem de forma autônoma. E a estação 4 tem um gargalo de mediação. É verdade, né? Rotação por estações, método ativo, metodologia ativa, o aluno vai fazer por conta própria. Se você realmente acha, não vou colocar meu aluno de sexto ano fazendo isso sozinho, você pode trocar. Aí ele te dá, transformar a estação 4 para uma estação digital instigante. Ele já te deu uma outra alternativa, ele já te forneceu uma alternativa, caso a gente não goste, não queira realmente usar lá a parte de evaporação. Então, você pode estipular, tá, para ele, inclusive, seja mais crítico, ou você pode pegar o mesmo plano de aula e você pode passar no ChatGPT para ver a nota que o ChatGPT te deu. Você pode fazer no próprio Claude. Vamos ver se o Claude, o feedback pode ser usado na própria IA que você criou. Dê uma nota de 1 a 10 para o seu plano de aula. Vamos ver se ele vai dar 9,5 também. Plano de aula. Deixa eu ver qual é a notita que ele vai dar para ele. Está a pensar. Thinking. 8,5, olha, ele foi mais crítico. Por que não 10? Falta de testagem real. O passaporte por estações é apenas descrito, não desenvolvido como material pronto. Então ele não escreveu aquele negócio. Ele está dizendo que ele já podia te entregar isso. Não há rúbricas, não há critérios de avaliação com rubrica clara. Ou seja, ele mesmo, isso levaria para 9,5 ou mais. Você pode pedir então para ele fazer os acertos. Aí lembra, o nome dessa técnica aqui é feedback. Quando você termina a produção de um material, você pede para ele dar uma nota de 1 a 10. Ele normalmente aponta os pontos fortes e os fracos. Aí você pede para ele solucionar os pontos fracos, tentando chegar o mais próximo de 10. Tudo bem com a aula de hoje? Com o papo de hoje? Se você gostou, please, siga o canal, curta o vídeo, mande para o amiguito, manda para os amigos que estão batendo cabeça aí no uso de IA e que precisam de ajuda na utilização da IA. A ideia da IA, como eu falei, é resolver nossos problemas, nos ajudar, poupar tempo, assim você vai ter tempo para ficar com seu filho, com sua filha, para ir ao cinema, para fazer outras coisas. Nós somos seres humanos. E aí, no momento que você ganha tempo ao longo da semana, você vai ficar mais leve, porque você não vai pensar assim, caramba, eu tenho que fazer isso. Pô, isso aqui dura tanto tempo, isso aqui dura tanto tempo. E me diz um outro tema que você queira. Vou fazer isso no próximo vídeo. Como corrigir avaliações utilizando IA. Esse é um tema muito complexo, tá? Ele é muito sensível, mas eu vou tentar trazer para vocês a correção de uma prova. Primeiro eu vou ter que achar uma prova feita por um aluno, para depois a gente corrigir. Se eu conseguir, eu trago para você no próximo vídeo. Então até semana que vem, a gente vai ter mais um vídeo e beijos no coração, coloque seus comentários e mande isso para todo mundo. Manda para o Vozinha também, que ele já tem 20 milhões de inscritos. Até mais, beijos!